Fala, turma. Vamos lá, vamos dar sequência ao nosso módulo de princípios sensíveis afeto ao processo penal aqui no nosso canal do YouTube. No bloco anterior, vimos o princípio do indúbio pro societar, vimos a tridimensionalidade da presunção de inocência, princípio também da dignidade da pessoa humana, e vamos iniciar esse bloco falando do princípio da proporcionalidade afeto ao processo penal. Esse princípio, né, o princípio da proporcionalidade, ele estaria implicitamente reconhecido na Constituição Federal, né? Ele serviria como um coeficiente de aferição da razoabilidade dos atos estatais. A finalidade desse princípio seria servir como fator impeditivo para o arbítrio estatal, limitando a atuação do poder do Estado frente ao administrado, seja em qualquer ramo do direito. Mas afeto ao processo penal, efetivamente, ele ganha destaque, até porque as medidas cautelares, como, por exemplo, aflitivas, prisão, ou uma medida cautelar diversa, ela guarda íntima conexão, íntima ligação com a finalidade proposta pelo Estado. Ora, se iremos restringir o status libertatis daquele indivíduo, essa medida por parte do Estado, essa medida cautelar, ela deve guardar proporcionalidade, junto com a medida efetivamente imposta com a conduta praticada, sob pena de desvirtuarmos os princípios relacionados ao processo penal. Então, vamos ingressar já no nosso primeiro slide. Vamos lá. Ele funciona, o princípio da proporcionalidade, funciona como um coeficiente de aferição da razoabilidade dos atos estatais, como postulado básico de contenção dos excessos do poder público, impedindo que o ente estatal atue de forma majorada na medida constritiva, e aí o princípio da proporcionalidade ele proíbe o excesso e o arbítrio estatal. Não podemos nos esquecer também, volta comigo, que de um lado ele tem por a dupla dimensão, né? Já entrando na dupla dimensão da proporcionalidade, se por um lado ele tem por fundamento evitar o excesso, o arbítrio por parte do Estado, ele também possui uma outra vertente mais contemporânea, proibindo ali uma proteção deficiente. Quando o Estado impõe uma medida muito mínima, muito ínfima para condutas extremamente gravosas, significa dizer que o direito, o ordenamento jurídico estaria protegendo de forma deficiente aquele bem jurídico tutelado pela norma, como, por exemplo, a antiga lei de abuso de autoridade, a lei 4898 de 65, ela era trazida pela doutrina um forte exemplo de violação ao princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, no viés da proteção deficiente. Ora, as condutas abusivas da autoridade, ele protege não só direitos e garantias fundamentais, que são direitos extremamente caros dentro do Estado democrático de direito, como também violaria diversos princípios da administração pública, como, por exemplo, a moralidade administrativa, né, a eficiência administrativa. Então, violaria, por exemplo, dois ramos do ordenamento jurídico, tanto o direito penal, propriamente dito, como o próprio direito administrativo, sendo francamente violado por conduta abusiva. E, de outro giro, a norma 4898, ela protegia de forma deficiente. Inclusive, eram manejados mediante termos circunstanciados de ocorrência, cabendo todos os institutos despenalizadores. A Lei 3869 veio corrigir essa distorção, como, por exemplo, tem crimes, né, preceitos secundários ali dentro da Lei 4898, que tem pena de 1 a 4 anos, né, de detenção, onde traz ali a possibilidade do flagrante, enfim, corrigindo
o princípio da proporcionalidade na sua vertente proteção deficiente. Um outro exemplo que o professor Kleber Masson nos traz é que a própria lei de crimes hediondos hoje, quando ela foi editada lá em 89, 90, ela era uma lei extremamente rigorosa, trazia ali o cumprimento da pena em regime integralmente fechado, e aí depois o Supremo Tribunal Federal veio tornando, nos dizeres do professor Kleber, que a lei de crimes hediondos hoje é uma verdadeira colcha de retalho. Ou seja, inclusive, permite o cumprimento da pena no regime semiaberto, por exemplo, no crime de tráfico de drogas, né? Aplicando o 33, parágrafo 4º, caso de diminuição de pena, chegaríamos ao patamar de 1 ano e 8 meses, admitindo, né, o cumprimento da pena no regime semiaberto. Então, percebam, hoje se diz que o constituinte originário trouxe que a lei deve punir de forma rigorosa aqueles que praticarem os crimes hediondos e os equiparados, mas o Supremo Tribunal Federal veio mitigando os rigores da lei 872, também trazendo uma proteção deficiente aos bens jurídicos tutelados mais caros previstos naquela norma. Então, o princípio da proporcionalidade ele tem por fundamento evitar o excesso, mas também corrigir eventuais distorções de proteção deficiente por parte do Estado. O que o ordenamento jurídico busca não é uma punição severa, demasiadamente sim proporcional àquele comportamento humano voluntário, né, dirigido a uma finalidade. Então, a partir do momento que o Estado protege de forma deficiente, de forma minorada aquele comportamento, ora, também se diz que haveria violação ao princípio da proporcionalidade na vedação da proteção suficiente, ou seja, uma forma muito branda de corrigir comportamentos desviados. Tranquilo? Então vamos seguir aqui. E aí o princípio da proporcionalidade ele é dividido em 3 subprincípios. Subprincípios é o que se denomina que essa questão essa designação já caiu em prova. Máximas parciais do princípio da proporcionalidade. O que seriam as máximas parciais da proporcionalidade, né? Seria a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. A proporcionalidade, efetivamente, ela é reduzida em uma frase. A medida é adequada se atinge os fins almejados e exigível, por causar o menor prejuízo possível, e proporcional em sentido estrito se as vantagens trazidas superam as desvantagens. Ou seja, se há uma medida em conformidade com aquele comportamento, se ela encontra os fins colimados e se ela perquire o menor prejuízo cabível naquele caso concreto. E aí sim, o princípio da proporcionalidade seria atingido. Então, o princípio da adequação ou da idoneidade ou conformidade, a medida será considerada adequada na vertente adequação quando for apta a atingir ao fim proposto. Na verdade, haveria uma relação aqui de meio e fim, questionando se o meio escolhido contribui para a obtenção de um resultado pretendido. A gente pode perceber esse princípio na vertente adequação dentro das medidas cautelares, como eu disse, aflitivas. E lá nas medidas cautelares, a gente chama esse princípio de princípio da homogeneidade. Ora, eu não posso punir de forma severa o meio do processo, a instrução processual ou a instrução da investigação preliminar, se ao final esse indivíduo sequer receberia uma pena privativa de liberdade. Então, por exemplo, um crime de associação criminosa. Ele tem a pena de 1 a 3 anos. A gente sabe que o crime com pena de reclusão de 1 a 3 anos, crime de associação criminosa praticado sem violência ou grave ameaça, em regra, sem violência ou grave ameaça, ao final, esse indivíduo vai ter a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos dos modos do 44 do Código Penal. E aí,
prender esse indivíduo cautelarmente no curso da investigação da instrução processual, haveria uma violação na vertente adequação. A via não é adequada. Se ao final ele não vai receber uma medida segregatória, então há uma relação de meio ao fim proposto, questionando o meio seria muito demasiado grave para o fim proposto. Por quê? No plano qualitativo, as medidas sejam idôneas por sua própria natureza, qualitativamente aptas para encontrar o fim colimado. Na vertente no plano quantitativo, está aqui no quadro, no plano quantitativo, de respeito à duração e à intensidade da medida em relação à finalidade pretendida. Ele vai ficar preso durante a instrução processual, se ao final ele não vai receber uma segregação, tá bom? Essa é a vertente adequação. A necessidade ou exigibilidade ou a intervenção mínima de menor ingerência possível, ou seja, deve ser aquela menos gravosa, ela deve ser de forma subsidiária da escolha dos meios mais suaves da proibição do excesso, ou seja, a medida deve ser a menos gravosa. Pela necessidade, ora, analiso se a prisão efetivamente é necessária, porque talvez uma medida cautelar diversa já seria suficiente para atender aqueles fins exigidos para subsidiar a investigação ou processo, tá certo? Então, a necessidade pode ser traduzida pela menor ingerência possível, aquela alternativa menos gravosa ao caso concreto. E o princípio da proporcionalidade em sentido estrito impõe um juízo de ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido da medida. Verifica-se a relação custo-benefício. No âmbito do processo penal, isso é aferido entre o interesse individual e o interesse estatal. Por último, a dupla dimensão, que eu já adiantei, né? Proibição de excesso e proteção do deficiente. Cuidado, isso pode cair em concurso tanto na vedação do excesso, a proporcionalidade tem por escopo, tem por finalidade evitar a hipertrofia do Estado. De um outro giro, também vai violar a proporcionalidade quando salvaguardar os interesses de forma deficiente, né, sob a ótica negativa do princípio da proporcionalidade. Tranquilo? Então vamos dar sequência. O princípio, vamos entrar num outro princípio, o princípio do contraditório. O princípio do contraditório, previsto também na Constituição, que isso é um princípio constitucional diferente do princípio da proporcionalidade, que estaria implícito. O princípio do contraditório e da ampla defesa está expresso na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, inciso 55. Diz lá, aos litigantes em processo judicial ou processo administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. O princípio do contraditório, ele é firmado no binômio ciência da imputação e a possibilidade de refutar aquela imputação por parte do Estado. E, tradicionalmente, se diz que o princípio da proporcionalidade, ele só tem, o princípio do contraditório, é que eu estou com proporcionalidade na cabeça. O princípio do contraditório, ele só teria incidência efetiva no curso do processo judicial ou no processo administrativo, sob o argumento de que só posso falar em contraditório quando estiver formada a relação jurídica processual entre juiz, autor e réu. E, de uma certa forma, está verdadeira essa assertiva, porque eu não posso falar em ciência da imputação e a possibilidade de refutar em sede de investigação preliminar, porque não há a formação da relação da tríade processual
na presença dialética das partes. Mas percebam, olha o que a Constituição diz nos dizeres do professor Aurí Lopes Júnior. Diz lá, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral. Embora em sede de inquérito policial não haja uma acusação, em sede de inquérito policial haveria uma imputação por parte do Estado. Haveria ainda a mitigação de direitos e garantias fundamentais, por exemplo, prisão, como, por exemplo, um sequestro de bens. E aí, analisando, né, a proporcionalidade, analisando outros princípios afetos ao processo, como o direito de defesa mitigado, e bem como o contraditório diferido. Então, percebam, inclusive, foi alterado o 283, parágrafo 3º, quando diz que a medida cautelar vai ser deferida como regra no processo penal, analisando o contraditório. O pacote anticrime trouxe isso de forma expressa. Mas, a depender da situação que pode trazer um prejuízo para a medida, esse contraditório vai ser postergado, vai ser diferido no tempo. Mas, em apertada síntese, o contraditório significa dizer ciência que aquele indivíduo vai ter conhecimento que contra ele há uma imputação formal pelo Estado, e a partir desse momento, em homenagem ao devido processo legal, não adianta dizer que ele tem conhecimento, ele deve ter os meios, os recursos inerentes para refutar efetivamente aquela imputação, em homenagem ao devido processo legal. Então vamos ao slide. Dois elementos do contraditório. O primeiro elemento, direito à informação, e o direito de participação. O direito à informação funciona como conceituário lógico do contraditório. A ciência de que a parte adversa sobre a existência de uma demanda e os argumentos da parte contrária. Ou seja, vamos formalizar aquela imputação do Estado. Tá, mas qual é a imputação do Estado? Eu preciso ter conhecimento, porque eu vou formalizar a minha defesa em cima da sua imputação, Ministério Público. Beleza. E por isso, à luz do contraditório, a importância dos meios de comunicação processual, citação, intimação e a notificação. O direito de participação compreende a possibilidade de oferecer a reação, manifestar a contrariedade à pretensão da parte contrária. Não basta que a parte tenha informação, é necessário assegurar um real, igualitária participação das partes, concretizando um contraditório pleno, efetivo e equilibrado. Então, perceba, não adianta apenas dar conhecimento, porque a partir do momento que ele se dá conhecimento, eu preciso dar a oportunidade dele praticar atos para refutar aquela imputação, impedindo, modificando ou extinguindo o direito de imputar da imputação por parte do Estado, porque o réu se defende dos fatos e da imputação. Muito cuidado com isso hoje, porque a imputação traz mitigação, por exemplo, ao rito procedimental, traz possibilidade ou impossibilidade de medidas benéficas processuais, suspensão condicional do processo, composição dos danos civis. Isso está relacionado à imputação também. E aí se divide, dentro do contraditório, o contraditório para a prova. Cuidado com essa terminologia. Contraditório para a prova é a participação direta das partes na formação da prova. Ou seja, esse conhecimento, essa participação se dá na presença e supervisão do órgão julgador, ou seja, sob a presença dialética
das partes, formada a relação jurídica processual, então isso é contraditório da prova. O contraditório sobre a prova, diz o professor Gustavo Henrique Badaró, é a realização do contraditório formado pós a prova. A análise do contraditório é feita posteriormente, porque em determinada situação fática não era possível combater ou refutar aquela imputação, quando, por exemplo, uma medida de busca domiciliar, o que foi colhido naquela busca não vai ser discutido em sede de inquérito. Aquele exame de corpo de delito, aquele áudio da interceptação telefônica, nada disso vai ser perquirido no momento da investigação preliminar. Isso vai ser analisado posteriormente. Então, isso quer dizer um contraditório sobre a prova, porque ele é posterior à formação da prova. Apenas terminologia. Tranquilo? Então, dentro do inquérito policial, se tem direito da informação e o contraditório sobre a prova. Já dentro do processo, na presença dialética das partes, o que se tem é o contraditório real, né, na presença dialética das partes, manifestada através da citação, intimação ou notificação através do órgão estatal. Embora a ampla defesa esteja dentro do mesmo dispositivo, não se pode afirmar, não é técnico afirmar, que o princípio da ampla defesa seria expressão sinônima ou alguma sinonímia. Não. Sobre a ótica da ampla defesa, é um direito, né, sobre a ótica do interesse do acusado, aquele indivíduo que tomou conhecimento da imputação, a ampla defesa é um direito. No entanto, sob o enfoque publicístico, sob o enfoque do Estado, prepondera o interesse geral de um processo justo. Ele é visto como uma garantia. Então, vamos lá. O direito de defesa está intimamente ligado ao contraditório. Somente é possível falar em exercício de ampla defesa em virtude de um dos elementos que compõem o contraditório, o direito à informação. Então, vamos lá. O direito de defesa, ele se divide em defesa técnica, exercida por advogado constituído, devido escrito nos quadros da OAB, e a autodefesa. A autodefesa significa dizer que o próprio indivíduo daquele processo ele vai praticar atos que vai, por exemplo, trazer uma eventual tese. Então, na autodefesa positiva, o indivíduo presta o seu interrogatório. O interrogatório, ele hoje, majoritariamente, na jurisprudência, bem como na doutrina, ele possui natureza jurídica de meio de defesa. Desdobramento da ampla defesa na vertente autodefesa positiva, nos dizeres do professor Auri Lopes Júnior. De outro lado, a autodefesa pode ser vista como autodefesa negativa. O direito ao exercício ao silêncio, o princípio do nemo tenetur, sedetegere, o princípio de não produzir nenhum comportamento que possa trazer alguma deterioração. Então, a ampla defesa, defesa técnica, advogado. Ampla defesa, autodefesa. Autodefesa positiva, interrogatório, e a autodefesa negativa, não praticar nenhum comportamento cooperativo com o Estado para que ele possa se deteriorar. Então, essa é a vertente da ampla defesa. Então, vamos lá. A ampla defesa e o contraditório são manifestações simultâneas e intimamente ligadas, mas que não se confundem. É muito importante, pois, como são diferentes, é possível violar o contraditório sem que viole a defesa, e é possível violar a defesa sem que viole o contraditório. Então, por exemplo, deixar de comunicar um determinado ato processual à acusação, né, violaria o contraditório, tá bom? A ampla defesa é um fundamento pelo qual admite que o acusado seja formalmente tratado de maneira desigual em relação à acusação processual penal, caracterizando-se o viés material do princípio da igualdade, tá? Então, o contraditório
e a ampla defesa residem no mesmo dispositivo, mas que não se confundem. Um pode ser violado em detrimento do outro. E aí alguns exemplos que o próprio código diz que é, por exemplo, indispensável, que haveria violação ao contraditório e ampla defesa. Né? Seria indispensável e irrenunciável, mesmo que o acusado queira ser processado sem a defesa técnica, ou seja, dentro do processo penal não existe a possibilidade de ampla defesa sem a defesa técnica efetivamente. Diz o 261, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Como, por exemplo, não foi encontrado, vai ser nomeado um defensor dativo e vai seguir ali o processo, tá? Súmula 708. É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação dos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. 261. A defesa técnica, parágrafo único, a defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Súmula 523 do Supremo. No processo penal, a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, direito e garantia fundamental, né? Mas a sua deficiência só o anulará se houver prejuízo para a defesa do réu, tá? E aí o informativo 941 do Supremo Tribunal Federal, vinculado ao informativo 985, tema 941, informativo 985, fixou a tese em regime de repercussão geral, afirmando que a oitiva do condenado pelo juízo de execução penal em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD, instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. O entendimento acima indica a superação da súmula 533, tendo em vista que a instauração do PAD não é mais imprescindível. No entanto, não há mudança de entendimento quando a imprescindibilidade da defesa técnica, uma vez que se exige a presença do defensor na audiência de justificação. E a autodefesa dentro do processo penal, ela é manifestada através da seguinte forma: o direito de audiência, ou seja, aquele indivíduo tem direito de participar daquela audiência. Para quê? Para que ele possa apresentar a sua própria versão sobre os fatos, a autodefesa, né, através do seu interrogatório judicial, tá bom? Por isso que a doutrina diz que o interrogatório possui natureza jurídica como meio de defesa, e esse é o posicionamento do Supremo, inclusive alterando o momento de forma jurisprudencial, por exemplo, nos crimes afetos à lei de drogas. De acordo com a lei de drogas, com a lei, ele é o último ato da instrução. Mas para ficar harmônico com o Código de Processo Penal, no artigo 400, foi transferido como último ato da instrução para... como era o último ato da instrução, na lei de drogas era o primeiro ato, agora é o último ato da instrução para que ele tenha conhecimento efetivamente sobre a imputação. Na lei de drogas, é o primeiro ato da instrução, mas agora, com a jurisprudência trazendo essa harmonização com a alteração do CPP, que trouxe como último ato da instrução, na lei de drogas, vide a mesma coisa também na lei 8.038, lei de competência originária dos tribunais. Ainda, o direito de presença, de estar presente na audiência, né, ao lado do seu defensor, auxiliando na sua defesa técnica, e por isso a intimação é obrigatória. Dotado ainda de capacidade postulatória autônoma, esse acusado, em hipóteses excepcionais, defere-se ao acusado, independente da presença do advogado, né? Ele pode, inclusive, impetrar habeas corpus, interpor recurso e ajuizar revisão criminal, bem como formular pedidos relativos à execução da pena. Então, o desdobramento da autodefesa, direito de audiência, direito de presença, bem como capacidade postulatória autônoma. Tranquilo? E aí, rapidamente, o princípio da publicidade
Esse princípio da publicidade, ele vem prestigiar o princípio democrático. Vivemos em um Estado democrático de direito, onde o próprio Estado edita suas normas e esse próprio Estado também ele fica vinculado às suas normas estatais, ou seja, o próprio Estado deve seguir as suas regras. Ora, dentro da vertente processual penal, hoje, moderna, embora no 129.1 sempre trouxe que compete ao Ministério Público promover privativamente a ação penal pública, e esse dispositivo seria o berço normativo do princípio acusatório ou sistema acusatório, como você quiser designar, opte pela designação sistema, que está relacionado ao sistema processual penal, onde a diferença significativas com o sistema inquisitivo. E uma dessas diferenças entre o sistema acusatório vigente no ordenamento e o sistema inquisitivo é a publicidade dos atos. Ora, os atos processuais, sejam eles públicos, sejam eles processuais penais, sejam eles civis, processo civil, eles são públicos como regra, para que haja um controle daquela por parte tanto do Poder Judiciário, tanto por parte das demais entidades, bem como para o controle da própria sociedade. E a própria Constituição traz o berço normativo em alguns dispositivos dizendo isso. Ora, o processo é público, como regra, havendo a possibilidade de mitigação em algumas hipóteses, como, por exemplo, violação da intimidade de algum indivíduo ou interesse público subjacente. O princípio da publicidade consiste numa garantia de acesso a todo e qualquer cidadão aos atos praticados no curso do processo. Revestido de uma clara postura democrática, tem por objetivo o princípio assegurar a transparência da atividade jurisdicional, oportunizando a sua fiscalização não somente pelas partes integrantes do processo, autor e réu, bem como por toda a comunidade, toda a sociedade, porque a publicidade atende ao interesse público como um todo, né? A publicidade ela é condição de validade dos atos praticados pelo poder público. Está no artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo em geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas de cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir. O 32, né, a lei de acesso à informação, vem dar concretude ao inciso 32, trazendo ali direito amplo e restrito até determinado ponto, quando, por exemplo, trouxer sigilo à segurança, a lei mitiga essas hipóteses previstas na norma, bem como trouxer prejuízos para o Estado. E aqui, uma outra mitigação da publicidade, quando houver violação à defesa da intimidade daquele indivíduo e o interesse social. Artigo 93, inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Aqui, né, o princípio da motivação dos atos do Poder Judiciário, bem como o princípio da publicidade, onde diz que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos, ou seja, se não houver nenhum prejuízo, intimidade ou segurança, pode ser acessível ao público, à coletividade, tá?
E o 792 diz lá: as audiências, sessões e os atos processuais serão públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistências dos escrivães, do secretariado, do oficial de justiça, que servir de porteiro em dia e hora certos ou previamente designado. Parágrafo 1º. A publicidade da audiência, sessão ou ato processual puder resultar em escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz ou tribunal, câmara ou turma poderá, de ofício ou ao requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando ao número de pessoas que possam estar presentes. Por quê? Em alguns casos, pessoal, a própria lei ela mitiga a publicidade. Por exemplo, o artigo 234b do Código Penal diz que os crimes previstos naquele capítulo, nos crimes contra a dignidade sexual, considerando que, de um lado, existe a intimidade daquela pessoa que já foi vítima de um crime de ordem sexual, caso haja publicidade daquela informação, haveria prejuízos, né? Óbvio, não vamos trazer publicidade aos fatos que já trouxeram um prejuízo significativo. Então, a própria norma, ela pode mitigar quando, por exemplo, houver violação à intimidade ou segurança do Estado nos moldes da lei de acesso à informação. Então, vamos lá. Né? A publicidade, ela se divide em publicidade ampla, plena, popular, absoluto em geral, quando os atos processuais serão praticados perante as partes e aberto ao público, né? Além das partes integrantes da relação jurídica processual, qualquer cidadão do povo poderá acompanhar as audiências criminais. Essa é a publicidade ampla, popular, plena, absoluta em geral. E ainda pode haver a publicidade restrita interna, quando houver alguma limitação à sua publicidade aos atos do processo, como defesa da intimidade ou interesse social, quando puder resultar ainda em escândalo ou inconveniente grave ou perigo na perturbação da ordem. São os casos que são denominados de forma equivocada, de acordo com a doutrina, de segredo de justiça. Isso nada mais é do que a publicidade restrita ou publicidade interna, como, por exemplo, nos crimes contra a dignidade sexual ou os crimes aí relacionados a situações pornográfico juvenil, tá? Olha o julgado. Muito embora o delito de divulgação de pornografia infanto-juvenil possa causar repulsa à sociedade, não constitui violação ao direito à intimidade do réu a indicação no site da Justiça do nome de acusado maior de idade e a tipificação do delito, no qual responde a ação penal, ainda que o processo transmite em segredo de justiça. Tá? STJ, quinta turma, recurso em mandado de segurança 49920. Então, prestigiando aí o princípio da publicidade, que se divide em publicidade ampla e publicidade restrita. Tranquilo? Pessoal, ainda temos mais 2 blocos. Vamos falar no próximo bloco, na próxima aula, sobre princípio do juiz natural, princípio do promotor natural, princípio do defensor natural e princípio do delegado de polícia natural. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.